Estamos mais uma vez aqui com o nosso canal Via Romana, continuando a nossa série Entendendo o Islão. Nós hoje faremos o nosso quinto vídeo, tratando da seguinte pergunta: Alá é um falso Deus ou o verdadeiro Deus? A questão envolve uma polêmica. Há aqueles que dizem que Alá é uma falsa divindade, e que, portanto, os islâmicos seriam idólatras, adoradores de um Deus falso. E há outros que dizem que, no fundo, os islâmicos adoram o mesmo Deus bíblico, o mesmo Deus de Moisés, Jesus, dos profetas. É sobre esta questão que nós nos debruçaremos hoje aqui. Primeiro, nós precisamos deixar claro quais são as fontes que nós usamos para apresentar este vídeo. Quanto a fontes islâmicas, o Alcorão e os Hadith. Quanto a fontes cristãs, o Catecismo de São Pio X. E quanto a fontes históricas, o livro Los Musulmanes, de Paulo Branca, um historiador renomado. Vamos então começar apresentando o problema. O problema é o seguinte: os islâmicos consideram que eles adoram o mesmo Deus de Moisés e de Jesus, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus de Abraão. Para o islamismo, Maomé é o maior dos profetas, mas não o único. E segundo o Islã, Maomé teria vindo restaurar a religião abraâmica na sua mais lídima pureza. Segundo o Islã, ao longo do tempo, o culto de Alá, que seria apenas o nome árabe de Deus, foi se misturando com erros, e portanto foi necessário que viesse alguém como Maomé, um profeta, na concepção islâmica, para purificar a religião abraâmica dos erros que foram se acumulando a ela. Segundo os islâmicos, esses erros foram sendo acumulados por judeus e por cristãos. Então era preciso que viesse alguém trazendo uma última revelação. Na visão islâmica, o Alcorão é a terceira revelação, a última revelação. Em Maomé é o maior dos profetas, para que a religião abraâmica fosse restaurada na sua pureza. Então esta é a visão islâmica. Abraão foi aquele que iniciou o culto ao verdadeiro Deus na terra, e Maomé foi aquele que purificou este culto abraâmico de todos os erros que foram sendo acumulados a ele. Então Maomé seria realmente, na visão islâmica, o maior dos profetas. Correto? O Islã, então, ele seria a restauração, da verdadeira religião, do verdadeiro culto que Abraão prestou a Deus. Esta é a concepção islâmica. Para eles, Alá nada mais é do que o nome árabe de Deus. Nada mais é do que o mesmo Deus que se revelou a Abraão, que se revelou a Moisés, que se revelou aos profetas, que se revelou a Jesus Cristo. Ok? Outro ponto que tem que ser ressaltado é que o Islã considera haver um único Deus verdadeiro, assim como os judeus, assim como os cristãos. O Catecismo do Papa São Pio X não coloca os muçulmanos como idólatras, mas sim como heréticos. Há que fazer a distinção entre uma coisa e outra. Idólatra é aquele que adora um falso Deus. Herético é aquele que nega alguma verdade de fé revelada pelo Deus verdadeiro. Por exemplo, os protestantes são heréticos porque eles negam diversos dogmas de fé. Na visão do Catecismo de São Pio X, o Islã também seria uma heresia, porque ele nega a condição divina de Jesus Cristo, a natureza divina de Jesus Cristo. O Islã nega a Trindade, a Santíssima Trindade. Nega que em Deus existam três pessoas. Portanto, os islâmicos, na concepção do Catecismo de São Pio X, seriam adoradores do único Deus verdadeiro, mas seriam heréticos porque negam a Trindade em Deus. Correto? Porém, há aqueles que falam de Alá como um Deus lua, como um Deus lunar, que teria sido adorado pelos islâmicos, pelos árabes antes da vinda, antes do início da missão de Maomé. Então, segundo estes, na Arábia haveria o culto a um Deus lunar, que teria se tornado um culto exclusivo, um culto único, um culto monoteísta com Maomé. Ou seja, Maomé teria transformado esse Deus lunar num Deus único. E esse Deus lunar seria Alá. O problema dessa tese do Deus Lua, Alá como Deus Lua, como um Deus que era adorado antes junto de outros deuses, que depois virou um Deus exclusivo e único,
é que não existem documentações suficientes para sustentar essa tese. Faltam documentos históricos suficientemente sólidos que permitam que nós afirmemos que esta tese tem alguma plausibilidade. Ao longo de algum tempo examinando essa questão, eu cheguei à conclusão de que não dá para sustentá-la, porque é uma visão que não tem fundamento em uma quantidade significativa de fatos. Em história você precisa disso, você precisa de uma multiplicidade de documentos, multiplicidade de fatos que permitam afirmar isto. Eu até hoje não encontrei nenhuma obra de relevância, nenhum trabalho historiográfico de relevância que trate disso. O que a gente acha são coisas na internet, artigos aqui e ali, muito mal escritos, muito mal fundamentados a respeito disso. O que nós sabemos é que realmente antes de Maomé, na Arábia se adoravam vários deuses. Provavelmente algum deus lunar era adorado. Agora, se esse deus lunar foi transformado num deus único, é uma questão que não dá para esclarecer no atual estágio do nosso conhecimento histórico a respeito do que aconteceu na Arábia na época de Maomé. Faltam-nos documentos. Um dos problemas que nós precisamos ressaltar é que antes de Maomé, antes do Alcorão, não havia o árabe. O árabe foi uma língua posta numa forma escrita para o desenvolvimento do Alcorão, para a escrita do Alcorão. O Alcorão é que dá origem ao árabe. Então, antes do Alcorão você não tem fontes árabes escritas. E sem fontes árabes fica muito difícil, sem fontes escritas fica muito difícil desenvolver alguma tese sólida no campo da história. Muito difícil mesmo. O que há são apenas suspeitas, são apenas hipóteses vagas a respeito disso, mas nenhuma delas comprovada. Então, ao meu ver, essa hipótese do Deus Lua teria se transformado num Deus exclusivo, num Deus de adoração exclusiva, e portanto, esse Deus Lua seria o Deus Alá, ela deve ser, pelo menos por agora, rejeitada, dada a falta de dados para uma afirmação segura em relação a isso. Ok? Rejeitada essa tese, nós temos então que partir para outras questões que permitirão nós esclareçamos essa questão. Se Alá é um falso Deus ou se é o Deus verdadeiro. A primeira questão é a seguinte: Alá realmente é apenas o nome árabe de Deus? Não existe nenhuma diferença entre o conceito árabe de Deus e o conceito cristão de Deus? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o conceito alcorânico de Deus é oposto ao conceito cristão, oposto em vários sentidos. Primeiro, eu cito aqui a Sura 112, de 1 a 4, a Sura do Alcorão. Deus não gerou nem foi gerado, é a afirmação feita por esta Sura. Esta afirmação deixa claro o seguinte, que em Deus não há três pessoas. O Alcorão rejeita a ideia de que Deus pode ter gerado um filho, que Deus possa ser pai de um filho, qual seja Jesus Cristo. A Sura 112 deixa isso muito claro. Então, o conceito alcorânico de Deus é um conceito bem diferente e até mesmo oposto ao conceito cristão. Uma outra coisa também importante de ressaltar é que, para o Alcorão, Deus é absolutamente uno e indivisível. Isso traz como consequência a negação de que a essência de Deus possa estar presente em três pessoas. No conceito cristão, Deus é uno e trino, né? Nele há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma relação, Deus é um processo. O Pai gera o Filho e o Pai e o Filho geram o Espírito Santo desde toda a eternidade. No conceito alcorânico, a divindade é una e não há, portanto, em Deus, de modo algum, na concepção árabe, três pessoas, porque Deus seria absolutamente indivisível. Os árabes consideram que a visão cristã de trindade seria uma divisibilidade de Deus. Isso é um erro, porque na verdade os cristãos consideram que Deus é indivisível também. Só que em Deus há três pessoas, e nestas três pessoas está a essência divina
plenamente presente em cada uma delas. Ela não se divide, ela está presente plenamente em cada uma delas. A teologia alcorânica ela é fortemente negativa. É verdade que na teologia cristã existe uma forma que é a teologia apofática, que é a teologia negativa. Mas a teologia cristã não se resume à teologia negativa. Ela também tem a sua teologia positiva ou catafática. O Islã ele dá muito mais ênfase à teologia negativa do que à teologia positiva. A teologia negativa é aquela que nega uma relação de semelhança entre Deus e as criaturas. Ou se ela não nega absolutamente essa relação de semelhança, ela reduz bastante essa relação de semelhança. A teologia catafática ou positiva, ela enfatiza essa semelhança. A verdade está no meio. De fato, Deus é dessemelhante em relação às criaturas. Mas ele mantém alguma relação de semelhança com elas porque ele é o criador delas. No entanto, no Alcorão, na Sura 112:4, diz o seguinte: ninguém é comparável a ele. A Sura ressalta a incomparabilidade de Deus. Ainda na Sura 42:11, há também a seguinte afirmação: nada se assemelha a ele. Então Deus não seria semelhante a nada. Isso vai contra a passagem do Gênesis que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem como criação máxima de Deus, como coroamento da criação de Deus, é referido no Gênesis como um ser criado à sua imagem e semelhança. Porém, o Alcorão nega isso. O Alcorão nega que haja alguma relação de semelhança entre Deus e homem. Portanto, a teologia alcorânica é uma teologia fortemente negativa. No conceito cristão, as coisas criadas refletem, de alguma maneira, analogicamente, as perfeições divinas. Então, por exemplo, a beleza dos seres criados reflete, de uma certa forma, as belezas que há em Deus. É claro que a beleza divina ela é infinita. A beleza do ser criado é relativa, é finita. Existe uma desproporção entre as duas belezas, evidente, mas existe uma relação, uma certa semelhança. Essa certa semelhança entre Deus e as criaturas é, como eu falei, rejeitada absolutamente pelo Islã. Então, a teologia da analogia no Islã praticamente não existe. O Islã é transcendentalista ao extremo, ou seja, Deus está tão acima, tão acima, tão acima das criaturas que ele não mantém nenhuma relação com elas. Os doutores muçulmanos eles costumam dizer o seguinte, que em Deus há 3.000 atributos. Mas estes atributos em Deus, é preciso deixar claro isso, são apenas nomes. Eles indicam apenas as ações de Deus e não a essência de Deus. É outra diferença em relação à teologia cristã. Na teologia cristã, os atributos de Deus fazem parte da sua essência, fazem parte da sua natureza, são qualidades suas e não apenas frutos das suas ações. Por quê? Porque se nós dissermos que há atributos em Deus, nós teremos que reconhecer que existe uma semelhança entre Deus e as criaturas, porque as criaturas também têm atributos. As essências dos seres criados possuem atributos. E como o Islã rejeita a ideia de semelhança entre Deus e as criaturas, ele também repudia a ideia de que em Deus existam qualidades essenciais. Para o Islã, os nomes de Deus, os atributos de Deus, são apenas, melhor dizendo, nomes e não qualificativos da sua essência. Correto? Isso também é uma diferença cabal entre a teologia cristã e a teologia muçulmana. Para os muçulmanos, apesar de Deus ter 3.000 atributos, e apesar de 2.999 desses atributos poderem ser conhecidos, há um atributo que não podemos conhecer, que é o Al-Ismu Allah Al-Azam. Al-Ismu Allah Al-Azam. Esse atributo é a essência oculta de Deus. Então haveria em Deus uma essência absolutamente oculta, absolutamente distante dos homens, de modo que nós não poderíamos conhecer este atributo nem mesmo
por uma longínqua analogia. Isso aí ressalta ainda mais, né, a ideia de teologia negativa dentro do Islã, correto? Continuando aqui a nossa exposição, há uma frase de um sábio muçulmano chamado Abu al-Liwa, que diz o seguinte: não reflitam sobre a essência de Deus, mas sobre seus atos. Então, essa frase deixa muito clara, né, o repúdio do Islã, um certo repúdio do Islã, a uma conceituação metafísica de Deus, né, a uma conceituação da essência de Deus. Deus não pode ser conceituado quanto à sua essência. Podemos falar dos seus atos, mas não da sua essência, porque ele está tão distante de nós que nós não podemos fazer nenhuma analogia entre as coisas que conhecemos e Deus. Nós sabemos que quando nós falamos de Deus, nós usamos a linguagem humana. Os teólogos e filósofos se valem de terminologias humanas. O próprio pensamento islâmico usa também estas terminologias humanas quando se refere a Deus. Só que eles qualificam estas terminologias como apenas atribuíveis aos atos de Deus. Nós cristãos consideramos que, em razão da analogia entre Deus e as criaturas, em razão das criaturas espelharem as perfeições de Deus, em razão da nossa linguagem espelhar a realidade das coisas criadas, nós podemos utilizar a nossa linguagem, sempre conscientes dos limites dela, claro, para abordar a realidade de Deus. É claro que nós não podemos conhecer a Deus como Deus se conhece, porque aí nós seríamos o verbo de Deus, seríamos iguais a Deus. Mas nós podemos conhecer a Deus dentro dos limites que nos foi dado conhecer, e dentro daquilo que Deus mesmo revelou de si próprio, através de seu Filho Jesus Cristo. Um outro ponto importante é o seguinte: o Islã insiste muito na ideia de Deus incomparável, ou seja, Deus não poderia ser comparado com nenhuma criatura. Por isso que para o Islã, Deus não pode ter um filho. É por isso que o Islã rejeita a ideia de que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Segundo o Islã, só tem filho a criatura. Só o homem pode ter filhos. Como Deus não é semelhante em nada às criaturas, ele também não pode ter um filho. Para eles, dizer que Deus tem um filho é shirk, é idolatria. É considerar que um homem é Deus. Então, na visão islâmica, os cristãos são idólatras. Na visão deles, ao adorarmos o Filho e o Espírito Santo, nós estamos adorando duas falsas divindades na concepção muçulmana. Ainda é preciso dizer também que, para o muçulmano, Deus é um ser absolutamente centrado em si mesmo. Deus não é um ser que derrama o seu ser fora de si mesmo, porque Deus não é trindade. Deus não é uma relação de pessoas. Na concepção cristã, Deus é uma relação de pessoas. O Pai gera desde toda a eternidade o Filho, e o Pai e o Filho geram desde toda a eternidade o Espírito Santo. O que é o Filho? O Filho é o conhecimento perfeito que o Pai tem de si. Nós, seres humanos, conhecemos a nós mesmos, mas imperfeitamente. Nós geramos uma imagem de nós mesmos imperfeita. Só que Deus, ao se conhecer, se conhece com perfeição. E essa imagem que ele gera de si é uma imagem tão perfeita que é uma pessoa, que é o próprio Filho de Deus, é a sabedoria de Deus. Então, na concepção cristã, Deus ele se derrama sobre si mesmo e gera, nesse derramar-se sobre si mesmo, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, desculpem, gera, ao derramar-se sobre si mesmo, duas pessoas: o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o gerador, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é também gerado pelo Pai e pelo Filho. Daí três pessoas em Deus. Esse conceito leva, consequentemente, ao conceito de amor. São João, numa das suas epístolas, diz: Deus é amor. Quando ele diz Deus é amor, ele está qualificando a essência de Deus, dizendo o seguinte: Deus é essencialmente amor. Ora, se ele é essencialmente amor, ele precisa amar desde toda a eternidade. Quem ele amaria se ele fosse um ser solitário? É preciso que ele ame alguém. Ora, para Deus amar alguém, ele precisa gerar alguém.
e esse que ele gera desde toda a eternidade é o Filho. Então, o amor, que é Deus, gera desde toda a eternidade o Filho de Deus. E é sobre este Filho de Deus que Deus derrama o seu amor. Daí, nós podemos dizer o seguinte, a frase de São João, ela só se explica a partir da Santíssima Trindade. Se Deus é amor, e se ele é amor desde sempre, porque Deus é eterno, ele não pode ser amor durante um momento e não em outro, até porque para Deus não existem momentos, né? Não existe tempo, Deus está fora disso. Deus precisa amar necessariamente desde sempre. E a quem ele amaria antes da criação? Se houve um tempo em que a criação começou e antes desse tempo não havia a criação, logo Deus precisava amar alguém. Esse alguém que era amado por Deus era o próprio Filho. Então a noção cristã de Deus é uma noção muito mais perfeita, correto? A noção islâmica é uma noção falha. Uma coisa também que é preciso lembrar, na teologia islâmica, Deus não é totalmente amoroso. Ele só ama os tementes. Está escrito lá na Sura 19, versículo 96. Ele, Alá, só ama os tementes. O seu amor, então, é parcial. O amor de Deus não é para todos. É apenas para aqueles que obedecem à lei, ou Sharia. Apenas para aqueles que são tementes a Deus. Correto? Isso nos leva a uma outra problemática, que é a problemática seguinte. O conceito de Deus na filosofia, ele é tido sempre como o conceito do maior ser que se possa conceber, o maior ser que se possa imaginar. Ora, um Deus que ama a todos é muito maior do que um Deus que ama apenas os tementes. Então, um conceito de Deus que indique a ideia, que traga a ideia de um Deus que ama apenas alguns, e uma noção que traga a ideia de que Deus ama a todos. Entre estas duas ideias, a ideia mais condizente com o maior conceito que se possa fazer a respeito de Deus é a ideia de que Deus ama a todos, a ideia cristã. Portanto, o conceito de Deus no Islã é um conceito deficiente. Mostra-se um conceito falho, um conceito problemático. É um conceito verdadeiro de Deus até certo ponto. Então, os islâmicos concebem verdadeiramente a Deus até certo ponto. Concebem verdadeiramente Deus na medida em que concebem-no como Deus criador. Mas, daí para frente, eles erram em praticamente tudo. Correto? Então, a gente poderia responder agora à pergunta seguinte. O Deus islâmico é o mesmo Deus cristão, revelado por nosso Senhor Jesus Cristo? Os islâmicos adoram o mesmo Deus que nós cristãos adoramos? A pergunta é bem complicada de responder. Por um lado, nós podemos dizer que sim. Por um lado, eles adoram o mesmo Deus que nós adoramos porque reconhecem que aquele Deus que se revelou a Abraão é o Deus verdadeiro. E, de fato, é o Deus verdadeiro. O que falta aos islâmicos é reconhecer o restante da revelação. Reconhecer, inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, que realizou tudo aquilo que foi profetizado a Abraão. Jesus é o prometido a Abraão, é o prometido a Moisés, é o Messias prometido. Os islâmicos relutam em reconhecer isso. Então, o erro dos islâmicos está aí. Eles concebem corretamente a Deus na medida em que concebem-no como um Deus único criador, mas concebem-no erradamente na medida em que veem a Deus como um ser absolutamente transcendente, tão transcendente que não tem nenhuma analogia com este mundo aqui, tão transcendente que não poderia ter um filho. Seria incomparável a ponto de chegarmos a dizer que ele não poderia ter um filho. Isto é falso. Falso porque ter um filho é essencialmente necessário para que nós possamos dizer que Deus é Deus. Por quê?
Se Deus não tem um filho, Deus não é amor. E se Deus não é amor, esse conceito de Deus que nós temos não é o maior conceito que nós podemos ter. Logo, a filosofia deixa claro isso, né? Deus é o ser do qual se pode conceber o maior, né? Se possa conceber o conceito maior, né? Então, a única saída realmente para sustentar a ideia de um Deus verdadeiro é a saída cristã. A solução cristã é a melhor, né? Porque é o conceito mais amplo, né? É aquilo que nós podemos dizer de maior sobre Deus, porque implica no dizer que Deus é amor, e sendo amor, ele derrama esse amor desde toda a eternidade no seu Filho, através do Espírito Santo. Por isso Deus é trino, por isso Deus é Santíssima Trindade, uno e trino. Então, assim, o muçulmano, ele de fato crê no Deus verdadeiro, né? Mas essa crença dele no Deus verdadeiro é misturada com diversos erros. Quer dizer, não é a crença cristã que está misturada com erros, é a crença islâmica. E, portanto, para que o islâmico possa prestar o culto agradável a Deus, porque o culto que eles prestam a Deus não é o culto agradável, é preciso que eles se convertam ao cristianismo. O culto agradável a Deus é o culto da cruz, onde Cristo se ofereceu ao Pai para a remissão dos nossos pecados. Culto esse prefigurado, por exemplo, pela entrega de Isaac, pela entrega do filho de Abraão, Isaac, a Deus. Abraão, que é o grande modelo de fé para os islâmicos, entregou o próprio filho a Deus, como sinal de fé. Deus não quis, Isaac providenciou um cordeiro, que inclusive estava preso em espinhos. Essa imagem do cordeiro preso em espinhos é um símbolo da coroa de espinhos que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, para ser crucificado. E Isaac é um símbolo também, é um tipo de Cristo, um símbolo do Cristo, que morrerá no madeiro da cruz para nos redimir dos nossos pecados. Então, o conceito islâmico de Deus é um conceito deficiente, é um conceito falho. Nós podemos dizer que, em certa medida, eles adoram um Deus verdadeiro. Mas também podemos dizer que, em certo ponto, o conceito que eles têm de Deus é errôneo e que esse conceito os afasta de Deus e que somente a conversão a Cristo poderá aproximá-los do verdadeiro Deus, que é uno e, ao mesmo tempo, trino. O Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo e comunicado ao mundo, na sua verdadeira natureza, sua verdadeira essência, pela Igreja. Portanto, o Islã, de fato, como diz São Pio X, é uma heresia. E uma perigosa heresia, porque contém muitas verdades, contém muitos elementos positivos e verdadeiros. Mas em meio a estes elementos existem muitas falsidades. E são estas falsidades que precisam ser reveladas para que o próprio muçulmano entenda que o conceito islâmico de Deus não é o conceito mais perfeito. Então, ele não está adorando a Deus como deveria. Ele não está dando a Deus a glória, a toda a glória que ele pode receber. Porque essa glória ela só é devidamente dada a Deus através do culto da cruz. Pessoal, nós ficamos então por aqui. Nós iremos continuar com a nossa série sobre o Islã. Nos próximos vídeos falaremos de outras temáticas referentes ao Islã, tentando esclarecer aqui a respeito da religião muçulmana, vários aspectos que hoje são tratados aí na mídia e que muitas das vezes são mal compreendidos. O nosso objetivo aqui é fazer uma apologética cristã católica a respeito da natureza do Islã, mostrando que, na verdade, o Islã, embora tenha elementos aqui e ali verdadeiros, ele não é a verdadeira religião, é uma falsa religião. Ele pode ter, sim, elementos corretos, positivos, ele pode ter, sim, uma ideia correta de Deus até certo ponto, mas incorre em diversas heresias, e estas heresias têm de ser combatidas. Ok? Conto aí com a oração de vocês, peço a todos
que possam rezar pela continuidade desse projeto. Eu acho que é um projeto realmente muito útil nesse momento em que o Islã cresce aceleradamente no mundo. Hoje o Islã já tem aí um número enorme de adeptos, até me parece já maior do que o número de católicos. A igreja hoje tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de adeptos, o Islã tem 1 bilhão e 200 milhões. Então é preciso combater o crescimento desta religião através de iniciativas apologéticas. E peço a todos a ajuda de vocês. A principal ajuda que vocês podem me dar é através das orações e também do compartilhamento dos nossos vídeos, para que mais pessoas possam ter contato com essas informações, que possam levá-las aí a ter assim uma solidez doutrinal para dar combate a esta falsa religião. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima e um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.